Olá a todos. Hoje na semana Star Trek nós vamos falar um pouquinho sobre essa afirmação da super interessante, tá? Não, Olavo, a água também não é plana. Ok, então assim, aparentemente a revista Super Interessante, ela gosta do Star Trek, eu acho que vale a pena a gente encaixar aqui e responder esse artigo aqui, essa notícia, essa opinião da revista Super Interessante. Então assim, o vídeo vai ser confuso? Vai ser muito confuso, porque quando você corrige uma pessoa que fala uma bobagem é uma coisa. Quando uma pessoa escreve inúmeras bobagens num texto, como é que você corrige isso? Você apresenta a primeira bobagem, corrige, vai para a segunda, corrige. Então a gente vai ficar saltando do texto para correção, do texto para correção, do texto para correção, do texto para observação. Então vai ser um vídeo confuso, tá? Então assim, já peço desculpas por isso, talvez não seja um vídeo muito emocionante, mas é interessante. Ok, então assim, a afirmação da revista Super Interessante, ela é muito interessante mesmo. Tipo assim, por quê? Porque ela vai contra tudo que a gente observa na natureza, né? Então você vai lá, vê que o nível do mar é um nível, e o cara diz, não, a água não é um nível. Entendo. Vamos lá. Você vai em algum lugar, tira uma foto e adivinha. Olha de binóculo e adivinha. Tá? A água está nivelada. Tem um experimento que o pessoal lá do Terra Convexa fez. Tá? Não gosto muito do assunto Terra Convexa, mas eles fizeram lá o experimento deles e eles mostram exatamente isso aqui. A água plana. Tá? Ao contrário do que está dizendo aqui a revista Super Interessante. Ok. Tem pessoas que acreditam em coisas esquisitas, tá? A gente não vai falar sobre coisas polêmicas como nível e etc. hoje. Então assim, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, para o pessoal da Super Interessante pensar. Os olhos são inúteis quando a mente é cega. Tá? Tipo assim, não adianta você ir lá... A NASA nunca vai tirar uma foto do satélite disso aqui dessa forma, ok? A não ser que seja, né, CGI. Mas... ok, vamos continuar aqui. Então, a gente vai ler trechos da revista aqui Super Interessante. Não vou ler tudo, tipo assim, não quero desgastar vocês, mas vamos lá. Ela diz assim, ó, a sugestão do filósofo autodidata foi refutada ainda no século XIX por Wallace. Esse Wallace não é aquele Wallace do Coração Valente, é um Wallace bem menos nobre, ok? Tipo, vamos lá. O padrasto da seleção natural. Entenda com a ajuda do método científico. Essa parte que é assim, é de chorar, tá? Entenda com a ajuda do método científico. Ele vai descrever o método científico e ele não vai usar o método científico. É bizarro, tá? Então assim, tem um canal aqui no YouTube que se chama Sem Hipocrisia. Por quê? Porque exatamente por causa desse tipo de texto. O cara diz, olha, explica o método científico, você fica lá uma hora ouvindo. Aí ele te apresenta uma coisa que não usou o método científico. Tipo assim, acabou de falar aqui do Wallace. Desde quando evolução de uma espécie para outra, uma espécie virar outra, usa método científico? Desde quando usa? Tipo assim, vamos fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos pensar rápido. Vamos ver se a evolução das espécies aí do Darwin, de uma evolução de uma espécie para outra, ou seja, do macaco para o rinoceronte, coisas desse tipo, entendeu? Não é uma evolução assim, mudou o biquinho do passarinho só. É a evolução de uma espécie para outra, tá? O ser humano é de uma espécie, o macaco é de outra espécie, a baleia é de outra espécie. E está falando de evolução de espécie, tá? Ok. Então assim, vamos pensar um pouco. Se o método, essa informação deles, essa ideia louca deles, ela usa o método científico. Pergunta, você vê macacos hoje em dia? Você vê macacos hoje em dia. Você vê ser humano hoje em dia? Você vê ser humano hoje em dia. Você vê algo intermediário entre o macaco e o ser humano? É meio humano, meio macaco? Não, você não vê. Então, quer dizer, de onde eles tiraram essa ideia? Né? Por que os macacos todos não viraram humanos? Vamos fazer uma pergunta aqui.
O método dos caras não é falseável? Não, não tem como. Não usa método científico. Teoria da evolução de Darwin, nem teoria é, tá? Para mim nem hipótese é. É uma loucura, um sonho, um devaneio, tá? Então é gozado o cara falar de método científico usando o Wallace, padrasto aí da teoria da evolução das espécies, na mesma linha. Basicamente na linha seguinte. Absurdo, percebe? Mas vamos lá. Vamos lá. Tudo começou nesta quarta-feira, dia tal, quando Olavo de Carvalho escreveu o seguinte: não estudei o assunto terra plana. Só assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas. Perfeito, mostra mesmo. E não consegui encontrar até agora nada que os refute. E não tem mesmo, ok? Mas vamos lá, nada de assunto polêmico hoje. Felizmente para Olavo, ele está no mínimo um século atrasado. Muita gente já fez as necessárias observações e comparações sobre essa hipótese da água plana. Tudo começou no século XIX, num trecho de mais ou menos 10 quilômetros de um rio, localizado no norte de Londres, na Inglaterra. Em 1838, Samuel Robotan, uma personalidade terraplanista, sim, ele é uma personalidade terraplanista, coloquei a foto dele aqui, ok? Cara, nota 10, da época, que largou a escola aos 9 anos. Uau, ele largou a escola aos 9 anos. Vou explicar uma coisa para vocês, vamos parar um pouco aqui. O pessoal dá a entender que o fato dele ter largado a escola aos 9 anos tornou ele burro, né? É por isso que eles falam, o cara foi um inventor, etc, tal, mas ele largou a escola aos 9 anos, tá? Como se muitas invenções dos dias de hoje não tivessem sido feitas por pessoas sem escolaridade, né? O ser humano, ele é inventor por natureza, né? Inclusive a área de engenharia vem justamente dessa parte de engenhar, né? Esse pensamento, essa engenhosidade humana, né? Por isso que eu sempre falo assim, engenharia sim faz parte da ciência, é uma super ciência, porque ela faz com que nós progredimos, né? Essa televisão aqui, tudo tem engenharia aqui, certo? Engenharia elétrica, eletrônica, né? Todo esse molde aqui foi feito por máquinas, etc. Tal. Tem muita engenharia aqui. Engenharia, para mim, é o top da ciência, tá? Puxa, muito interessante. Eu gosto muito do assunto. Agora, vamos lá. Muito disso que criou o estado que a gente está hoje de coisas boas pra gente, foram feitos por pessoas que muitas vezes ainda não tinham sido formatadas na escola, com pensamento quadrado. Agora, outras coisas, como por exemplo vacinas, sim, foram feitas por essas pessoas com PhD e etc. tal. Uma hora a gente vai falar sobre os primeiros testes das vacinas qual é o nome daquela doença? Da poliomielite, tá? Vamos ver quais contaminações foram feitas nas pessoas. Foram pessoas com PhD, ok? Agora, coisas que a gente usa no nosso dia a dia, você nem sabe quem inventou muitas vezes, né? E assim, a maioria das coisas saíram de dentro de empresas, tá? Ou seja, não saíram de dentro de universidades com os PhD, o escambau. Por exemplo, vamos lá, pega todas as universidades do Brasil e conta quantos PhDs tem lá dentro. Contou? Faz a conta. Agora vai lá e vê quantas coisas da sua vida que você usa no dia a dia foi desenvolvida lá dentro. Vai lá, faz o teste. Você vai ver que é muito pouco. Tem um aproveitamento muito pequeno. Se você pegar muitos PhDs e colocar dentro de universidades e fazer eles fazerem o melhor deles, não vai sair grandes coisas para sua vida. Então, agora, por outro lado, se você pega engenhosidade humana de pessoas que muitas vezes tiveram pouca instrução, aparecem coisas boas. Então é interessante isso. Mas ele coloca isso como se fosse uma coisa negativa, simplesmente negativa. O cara é um autodidata, fez muitas coisas e conseguiu provar de forma cabal, e eu vou explicar hoje por que a Terra é plana. Mas vamos lá. Então ele diz assim, largou a escola aos 9 anos e atendia pelo pseudônimo de Paralaxe. Por que ele colocou Paralaxe? Muito simples. Porque como hoje as pessoas são ridicularizadas, as pessoas perdem sua profissão se falar qualquer coisa fora do script. Um exemplo, Ricardo Felício. Professor Ricardo Felício da USP, o que aconteceu com ele? Falou, ó, aquecimento global, da forma que vocês estão explicando aí, ó, balela, ok? Balela. E o que aconteceu com ele?
perdeu não sei quantos por cento do salário. Tá certo isso? Tá certo isso? Não tá certo. Tá? Isso para mim não é muito científico, não é uma coisa muito de como devia ser a ciência. Então tá errado, mas tudo bem. Então ele tentou fugir disso, colocou o pseudônimo de paralaxe. Afirmou que havia comprovado a planicidade das superfícies aquáticas em um experimento realizado por lá. Afirmou e fez mesmo. Okay? Vamos lá. Essa figura é dele, inclusive. O experimento consistia em observar um barco se afastar de um observador localizado em uma ponte em uma das extremidades do trecho reto de 10 quilômetros desse canal. Se a Terra de fato fosse curva, Robotan, aí vem a palavra errada deles, hipotetizou que, conforme o barco se afastasse, rio abaixo, ele veria desaparecer atrás da linha do horizonte. Fato, né? O barco não desapareceu, tá? Deu certo o experimento dele. O barco não desapareceu e Robotan concluiu assim que o planeta era plano. Veja a ilustração, beleza? Mas a história não acaba por aqui. Entra em campo Alfred Wallace, um naturalista que compartilha com Darwin o crédito pelo conceito de evolução por seleção natural, evolução das espécies. Ok. Ele se envolveu num assunto graças a uma aposta que daria 500 libras a quem provasse o contrário, que a superfície da água, assim como a Terra, tinha curvatura. Então vamos lá, vamos ver aqui quem é leigo. Já ia esquecer, mas vamos continuar um pouquinho o texto aqui. Ó. Apostas científicas eram comuns entre os aristocratas da época, como ilustra o livro Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Então, assim, a primeira referência científica usada aqui, a segunda, né, é Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Tem pessoas que dizem que o Phileas Fogg, do livro do Júlio Verne, foi inspirado numa pessoa real, ok? Segundo a enciclopédia britânica, tá aqui, ó, não, ele era um personagem totalmente fictício, tá? Então não existe isso. Ele está usando um livro de ficção científica como referência para o texto dele. Eu não entendi onde quis chegar, mas beleza, vamos ignorar um pouco isso. Agora, ele diz assim, Wallace se envolveu graças a uma aposta de 500 libras. Ok, vamos lá. Alguém acha que ele se envolveu só por causa de uma aposta de 500 libras? A aposta de 500 libras foi usada para validar a teoria dele. Ok? O que aconteceu aqui? Vamos lá. Para a teoria da evolução das espécies, desse cara aqui, a teoria dele mesmo, ter validade, a Terra não pode ser plana. A Terra tem que ser uma bola, tem que ter bilhões de anos ou muitos milhões de anos. Uma Terra plana mata a ideia de que o homem veio do macaco. Morreu a ideia ali. A ideia dele vai para o lixo, para o vaso sanitário, e alguém vai defecar em cima. É um lixo mesmo. Então assim, ninguém levaria em consideração ele. Ele já teria sido esquecido na história, ok? Totalmente esquecido. Mas não. O que aconteceu? Ele percebeu o negócio, percebeu que ele ia se dar mal. O que ele fez? Ele tinha que provar que a Terra não era plana, que a Terra era curva. Então, provavelmente, que meu pensamento, ele combinou com algum amigo essa aposta. O amigo foi lá, registrou a aposta. Não sei se foi com o próprio dinheiro do Wallace, não dá pra saber. Aí o Wallace vai lá e faz uma meia boca lá, coloca umas bandeirinhas no meio do negócio e diz que provou que aquilo ali fazia curva. Ele não provou que aquilo fazia curva, ok? Eu vou mostrar pra vocês como é que o Robotan provou que aquilo ali não fazia curva, beleza? Mas o que aconteceu? O Wallace saiu vitorioso na história, por quê? Porque ele ganhou uma aposta sobre o assunto. Só isso. Porque ele ganhou uma aposta. Presta atenção. Pergunta. Quem garante que essa aposta foi verdadeira? Quem garante que essa aposta não foi plantada pelo próprio Wallace? Quem garante? Me garante aí. Eu sou um cientista. Você me prova que não foi plantada por ele. Eu não vou dar crédito pro cara porque ele ganhou uma aposta. E se ele ganhou uma aposta de um miserável lá que não sabia nada de ciência? Então assim, não faz sentido. E eu vou mostrar mais porque não faz sentido, mas vamos continuar. Diz assim, Wallace percebeu que o experimento de Robotan não levava em consideração o fenômeno óptico
da refração da luz da atmosfera, etc, tal, que é bem conhecido. Ok. Então ele mostra esse gráfico aqui, tá? Onde você tem lá o Sol, e o Sol tem uma refração da luz quando ele entra na atmosfera, etc, tal. Beleza. Qual que é o erro aqui? O erro é o seguinte. Para você ter refração, você tem que ter variação do meio por onde a onda está passando, certo? Uma variação de velocidade lá específica. Então, o que acontece? Tem uma variação do meio. Você tem que ter uma estratificação ou espalhadores no meio. Quando ele pega este exemplo aqui, a estratosfera é mais fria, a atmosfera aqui embaixo é mais quente. Tem todas as camadinhas do meio. Cada camadinha tem uma densidade diferente, cada camadinha tem uma temperatura diferente. Então, ou seja, você tem uma estratificação, certo? Embora ele esteja mostrando meio que na horizontal, está errado. Tem uma estratificação aqui. Uma estratificação, densidade e temperatura. Então aqui sim acontece a refração. Por quê? A onda está entrando no meio e passando para um meio diferente, etc. Tal, você vai ter refração. Correto. Essa imagem está, vamos dizer assim, correta. Mas, você falar aqui, no perfil, assim, olhando de frente, longitudinalmente, você está tendo refração, você só pode garantir isso se você fizer medidas mostrando que tem estratificação no meio, na direção que você está olhando. O que o Robotan, que foi esperto, fez? Ele mediu a temperatura no percurso. Para quê? Porque ele não foi idiota. Ele sabia exatamente do fenômeno de refração. Aparentemente o cara que fez o comentário aqui não leu o livro do Robotan. Não leu, não viu, não estudou o assunto. Mas ele fez medidas de temperatura, naqueles 10 quilômetros lá. Então o que acontece? Ele, com a medida de temperatura, ele usou aquilo como base para mostrar o seguinte: este meio daqui até ali, ele está homogêneo. Se ele está homogêneo, onde vai acontecer a refração? Cadê as camadas para acontecer a refração? Tá? Então assim, pode ter espalhamento, pode ter outras coisas. Mas a refração ali, o que ele fez para evitar o problema? Ele foi medir a temperatura. Tá? Eu imagino mesmo que em 10 quilômetros não vai variar muito a temperatura dependendo do dia. Então ele fez o experimento assim. Ele tomou esse cuidado. O Wallace tomou esse cuidado? Ele mediu a temperatura, tudo direitinho? E tomou? Então vamos lá. O Wallace, então, fez algo diferente. Os darwinistas, eles pensam que esses caras aqui eram super, né? Ok. Espetou postes ao longo de todo o comprimento do rio, né? Para fazer lá a análise dele, para mostrar que os de cima podiam variar, etc. Tal. Tudo é feito de perspectiva, totalmente explicável, tá? Mas ele ignorou isso. E aí diz assim, ó, e fez as contas. Oi, fez as contas, cara. Aí você fica impressionado, pô, o tal do Wallace realmente, hein? Ele era um biólogo evolucionista que, além de tudo, sabia matemática. Poxa, que coisa rara a gente encontrar um evolucionista que sabe matemática. Em geral, eles são tão ignorantes assim com matemática. Ignoram, né? Não estou falando que são idiotas, mas no sentido de ignorar o assunto, né? Então, hoje eles, nossa, porque se um evolucionista soubesse calcular a probabilidade, ele ia ver que a probabilidade do que eles acreditam acontecer é zero, né? Mas, agora acabou de encontrar aqui um evolucionista que fez as contas, ó, e fez as contas. Aí você pega lá o seu mouse e clica, ó. Clique, tá? Aí você clica e vai para essa reportagem aqui da Scientific American, tá? Esse texto da Scientific American foi usado pelo cara para escrever o texto dele. Basicamente está escrito a mesma coisa que o texto dele, só que em outras palavras, ok? Quantas contas tem aqui? Vou dar uma dica assim, ó. É do formato que eles acreditam que é a bola deles, assim, ó. É um zero bola. Não tem uma conta. Tem 0 contas. Então, a super interessante, ela indica um link para você dizendo assim, ó. E o Wallace fez as contas para descobrir qual seria a distorção exata. Quando você pensa assim, pô, fez as contas, você clica, você imagina que vai ver conta. Não. Ele usa esse link para mostrar que não é ele que está falando, foi um outro cara que está falando. É fonte primária? Não. Desculpa, cara. Difícil assim um cientista entender o assunto dessa forma, percebe? Fez as contas. Mostra as contas pra gente. Mostra as contas. Eu não tive acesso a essas contas, mas eu sei que a do Robotan está em livro. Gostaria de ver se a do Wallace está em livro também. Gostaria de ver, já que o dele refutou através de uma aposta, gostaria de ver se ele formalizou tudo direitinho, quais foram os índices de refração que ele utilizou, né? Ele deve ter utilizado o índice de refração. Ele fez as contas com que índice de refração? Como é que ele chegou que aquele era o índice de refração?
quais foram as camadas que ele utilizou, gostaria de saber. O outro já falou, ó, medir aqui a temperatura, não teve estratificação nessa direção, ok? Pronto, morreu o assunto. O outro disse que usou índice de refração, ele usou? Então tem que falar o número, tem que falar aonde ele considerou as camadas, tem que falar isso. Se ele usou, ele tem que mostrar o experimento. Tá formalizado isso? Não. Então o que eu posso falar assim, vamos dizer assim, como eu poderia dizer? Tem uma hipótese para isso. A hipótese que, tipo assim, vamos dizer assim, eu não consigo ver outra hipótese a não ser que isso aí foi uma fraude. Só tem uma hipótese. Eu não consigo ver 2 hipóteses, 3 hipóteses. Eu consigo ver uma hipótese só, que isso foi uma fraude, ok? Beleza. Mas vamos continuar aqui, ó. Continuando. Ou seja, desde daquela época, Robotan está refutado pelo Wallace. Uau! E por muitos outros experimentos realizados desde então. Totalmente errada essa frase, ok? Totalmente errada. Por quê? Número 1. Ele não foi refutado. Aqui não tem nenhuma refutação, a não ser uma historinha de um evolucionista contando a fantasia dele com o Wallace. Agora, além dele não ter sido refutado e o outro ter documentado o experimento dele, olha só isso aqui, ó, que interessante. Essa figura aqui, por mais ruim que seja, foi publicada num livro, certo? E o outro fez isso aqui? Fez alguma coisa, na verdade? Não. Então, beleza. Então, assim, como é que ele diz que foi refutado? Não, tipo assim, não entendi a piada. É uma piada? Tipo, onde foi usado o método científico aqui? O método científico é consultar a Scientific American, é isso? Aonde não tem uma conta lá. Se o cara considerou a refração da luz, pergunto a qualquer físico aqui, pelo amor de Deus, se o cara fez contas usando a refração da luz, ele precisa ou não ter os índices de refração? Ele precisa ou não ter indicado aonde está os limites que ele usou para a refração da luz? Precisa ou não? Por favor, mostra para esses caras aqui, os evolucionistas, eles não entendem. Eles não entendem que matemática é uma coisa que envolve números, que envolve medidas. Eles não entendem isso, porque eles pensam que assim, a evolução tem 100% de certeza que funciona. Eles não entendem o que significa 100%. 100% quer dizer sem dúvida, né? Mas muito triste. Mas vamos lá. Esse debate, porém, não é de todo inútil. Ao afirmar que precisa de muito mais observações e experimentos para saltar da hipótese da água plana para a hipótese da terra plana, Olavo ignora o conceito da falseabilidade introduzido à filosofia da ciência pelo austríaco Karl Popper na década de 30. A falseabilidade é um dos pilares do método científico em sua formulação contemporânea. Ok. Pergunta: o método, a teoria do Wallace, ela é falseável? Não, ela não é falseável, né? A gente não vê meio macaco, meio humano andando por aí. Alguém vê? Não. Como é que ela é falseável, a teoria da evolução? Ela não é falseável, certo? Não tem como provar. Não tem como provar que ela é verdadeira. É uma religião, tá? Faz parte da religião científica atual, onde inclui-se vacina, inclui-se terra-bola, etc. É uma religião. Como é que ele pode pegar um cara que inventou uma ideia totalmente não científica, totalmente contrária à falseabilidade que ele está dizendo aqui, totalmente contrária a essa formulação moderna do método científico? Ele pega um cara que nunca usou o método científico na teoria que até hoje o pessoal usa, e fala que esse cara usou o método científico para refutar o outro, sendo que o outro sim usou o método científico e esse aí não, o Wallace não usou nada, zero bola. Então assim, é uma piada, por isso que eu indico aqui o canal Sem Hipocrisia, para ver se o cara toma uma dose para perder a hipocrisia, tá? Mas vamos lá. Ela diz a grosso modo que não importa quantas observações favoráveis a uma hipótese você tenha, basta uma observação contrária para refutá-la. A falseabilidade é uma rédea, um limite que evita que os cientistas abusem de sua própria autoridade. A revista é super interessante, olha só que hipocrisia. A falseabilidade é uma rédea, um limite que evita que os cientistas abusem de sua própria autoridade. A revista super interessante usa essa rédea? Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é uma outra
Foi um artigo fantástico da revista Super Interessante, tão bom quanto esse aqui que a gente está lendo hoje, tá? O exoplaneta em que neva protetor solar, mas só do lado em que não bate sol, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Essa foto aqui, ó, essa figura, tá? Tem um planeta aqui despejando protetor solar. Segundo o que está escrito aqui embaixo da figura, diz fonte NASA, tá? Isso aqui é uma foto da NASA, tá? Bom, todo mundo percebe que é uma piada, mas veio da NASA, hein? Então diz assim, ó, das ironias do destino, essa é a maior. Kepler 13AB, um planeta gasoso quase 2 vezes maior que Júpiter, localizado a 730 anos-luz da Terra. Tipo assim, a Star Trek. Não tenha dúvida que o cara é Star Trek. Vamos lá. Neva dióxido de titânio, o princípio ativo do protetor solar. Acontece que essa neve peculiar cai, vê se pode, justamente na parte do planeta em que sempre é noite. Em outras palavras, diz aqui, é como se a metade clara do astro, virada para a estrela, não tivesse passado protetor solar. Uma parte está passando protetor solar, a outra não, tá? Ok. Então, ele está falando aqui, ó, anteriormente o quê? Sobre método científico, tá? Método científico. Beleza, vamos falar sobre método científico. Então, esse planeta aqui está acontecendo o quê com ele? Está nevando protetor solar. Vamos traduzir isso aqui para todo mundo que não é criança de 5 anos. O que ele está falando sobre o protetor solar? Ele está falando sobre dióxido de titânio. Beleza. Como é que você consegue medir se a água tem dióxido de titânio, ou ferro, ou qualquer outra porcaria? Você usa um equipamento que se chama espectrofotômetro, ok? O espectrofotômetro, o que ele é basicamente? Você pega uma cubeta, tá? Desculpa pessoal, alguém vai perguntar assim, Afonso, você sabe de tudo, etc, tal? Sim, eu sei química, todo cientista devia saber química, ok? Ah, mas você não é geofísico? É, mas todo geofísico devia saber química, tá? Vamos lá. Já montei laboratório de química, inclusive. Já contratei químicos, inclusive. Já conversei com muitos químicos, então posso falar, ok? Tenho muitos livros de química, inclusive, né? Mas vamos lá. O espectrofotômetro, você abre essa portinha aqui, você coloca uma cubeta lá com o seu líquido que você quer analisar. A luz passa através da cubeta, tá? E ela é registrada num outro ponto. Acho que eu até coloquei uma figura aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma figura simples, do espectrofotômetro simples, tá? A luz está entrando aqui, ela vai passar pela cubeta e ela vai chegar no detector, tá? E vai fazer o registro. Beleza. Tem um outro método que é basicamente igual, só que usa um padrão de referência junto com a amostra, tá? E você obtém um registro. E esse registro tem um padrão, tá? Tem um livro da American Enorme, que custa acho que uns $1000, que você vai lá e você consegue definir quanto de porcentagem tem de tal elemento, porcentagem, ppm, etc., de um elemento no líquido que você colocou lá, beleza? Se você tem um sólido, você vai fazer o quê? Você vai dissolver ele num líquido, né? E vai fazer a medida lá. Ok. Agora, o que os astrônomos fazem? Os astrônomos, eles vão lá e dizem o seguinte, eu tenho uma luz, que é essa luz aqui, certo? Está saindo de um planeta e ela está passando pela minha cubeta, que é o meio lá. Ele quer saber o que tem lá no planeta. Então você vai registrar aqui não sei quantos mil anos-luz, né? No detector aqui não sei quantos mil anos-luz de distância, e você vai conseguir uma coisa precisa para saber se é dióxido de titânio, isso ou aquilo. Beleza. Eu acredito nisso? Isso usa método científico? Não, não usa. Vamos lá. Vamos analisar um pouco aqui. Presta atenção. Uma das coisas mais importantes no espectrofotômetro é o quê? O que será? Olha aqui. Calibração. É necessário fazer calibração do instrumento, garantindo a precisão das medições. Vou parar um pouquinho o vídeo aqui e a gente já continua. Continuando. A minha maior reclamação da astronomia é isso aqui. Na química, você tem uma cubeta com tamanho padrão e ela tem que ter um tamanho específico. Tá? Eu não posso colocar uma cubeta redonda lá dentro. É uma cubeta, não seria uma cubeta, né? Mas é uma cubeta com dimensões específicas, materiais específicos que você coloca lá dentro do negócio, com o seu líquido. Você tem a distância pequena, onde a luz está saindo aqui muito bem controlada e registrada aqui muito bem controlada.
Você tem calibração, você tem tudo para garantir que o que tem lá dentro é aquilo que você está medindo. Agora, quando vem um astrônomo falar para mim que registrou uma luz a não sei quantos mil anos-luz aqui, de uma forma que não tem padrão nenhum, porque uma estrela é de um formato, é de uma dimensão, outra estrela é de outra dimensão. Cada estrela tem dimensão diferente, como se estivesse usando cubetas de tamanho diferentes. E vem falar para mim que eles conseguem medir com precisão o que tem na atmosfera do planeta. Desculpa, para mim isso é uma piada. Isso não é método científico. Para mim, você vê uma reportagem dizendo que o planeta X chove ouro, que eu já vi alguma coisa do tipo, e que outro planeta chove protetor solar, e assim vai. Desculpa, pessoal. Eu sei que os astrônomos vão ficar tristes comigo, mas eu vou falar a verdade. A astronomia, ela é algo da filosofia. Ela não tem nada a ver com as ciências exatas. Não é porque você usa série de Fourier, faz umas continhas no computador, etc., que aquilo tem a ver com ciência exata. Para ser exato, precisa ser exato, não é só usar número. Tá? A filosofia também pode usar número. Para ser da ciência exata, deveria usar o número de forma exata, de forma precisa. Tá? Então, química é preciso, espectrofotômetro é preciso, ok? Agora, você apontar uma luneta e falar que está chovendo protetor solar, aí é a NASA, entendeu? Agora, o que eu acho bizarro é um cara falando sobre protetor solar chovendo num planeta, vim aqui da lição de moral de método científico. Vim falar que a falseabilidade é uma rédea. Essa rédea está sendo usada, os caras vão lá, diz que está chovendo protetor solar a 1700 anos-luz daqui, e o cara vai lá e publica. Ele usou a rédea da ciência? Ele usou essa rédea que ele está falando que existe? Acho que não. Mas vamos continuar aqui. Olha só, ele assistiu ao darwinismo social e à deturpação da genética pela eugenia de Francis Galton. Até agora, ele chamou o cara de padrasto da teoria da evolução. E esse cara aqui, Francis Galton, não era parente do Charles Darwin? Ele era o quê? O Charles Darwin elogiou o trabalho dele. Onde está deturpado aqui? Isso aqui da eugenia social, isso aqui é o trabalho da evolução. Ok? É o trabalho da evolução. Quantos vídeos eu já não vi aqui no YouTube, onde uma pessoa fala de terra plana e eu vejo pessoas vindo abaixo e falam assim: agora eu entendo porque tem que ter castração de determinados tipos de pessoas. O que é isso aqui? Quem está falando isso aqui? Eugenista. O eugenista, ele tem uma coisa interessante. Primeira coisa, ele nunca vai aprender a fazer um cálculo. Tá? O Wallace com certeza não sabia fazer uma conta. Como é que ele provou fazendo contas de refração? Eu vou contar, é mais ou menos assim. Eu cheguei aqui, ó, e fiz uma aposta com meu amigo ali, ó. E é o seguinte, eu fiz umas contas, a gente chegou à conclusão, eu e ele, que sim, realmente aqui a Terra é uma esfera em cima desse plano aqui. Pronto. Pronto, fiz todas as contas. Pô, é macho, hein? Quero ver, por favor, mostra as contas pra mim dar uma olhadinha. Ah, eu esqueci em casa, eu volto amanhã. O cara faz 20 vezes até o cara aceitar, acabou. Me mostra a conta do cara, pô. Legal, mostra a conta. Você não mostrou lá o link dizendo assim, ó, clique aqui pra ver as contas? Cadê as contas? Não vi, cara. Mostra pra gente. Vamos lá. Ó, deturpação da genética pela eugenia de Francis Galton, que culminaram com o Holocausto. Sim, isso aí é evolução, isso aí é 100%. Posso te garantir 100% que se o mundo for um monte de evolucionista, não cristão, ateu, o que vai mais ter no mundo é eugenia, ok? Até hoje tem eugenia. Posso fazer vídeos e vídeos aqui sobre eugenia, ok? Do como as pessoas estão fazendo nos dias de hoje eugenia, tá? Olha lá. Popper logo se deu conta de que a ciência havia esquecido suas próprias limitações e precisava de rédeas, sim. Esse cara aqui, o Popper, sim, percebeu, e se ele lesse a revista Super Interessante, ele ia falar, realmente o método científico deve ser uma rédea, porque se não tiver método científico, o pessoal vai começar a falar que está chovendo protetor solar num planeta a 1700 anos luz daqui. Então sim, concordo com o Popper aqui nesse caso, né? O que é hipocrisia é você escrever isso numa revista que, ao mesmo tempo, faz isso. Isso é muita hipocrisia. Desculpa, cara, mas é muita hipocrisia. Vamos lá. Caso contrário, qualquer um poderia vender por aí uma ideia de que a Terra é plana. Ah, é? A Terra é plana? Qualquer um poderia vender por aí, até aí a frase está certa, que a Terra é plana? Não, essa parte está errada. Que chove protetor solar no planeta XPTO a 1700 anos-luz. Aí a frase estaria correta.
né? Qualquer um poderia vender por aí a ideia de chover protetor solar direto. Tem furacão de protetor solar lá. Não, realmente. Não, a Terra plana não. A Terra plana, ela é plana, ok? Olha só, das ironias do destino. Ah, isso aqui é a continuação do camarada aqui, né? Vamos lá. Vamos pular. Continuando aqui a reportagem agora. Com a falsibilidade em campo, um cientista não pode afirmar nada com certeza absoluta. Ok. Só está ao seu alcance reduzir ao máximo a incerteza sobre o assunto. Essa frase está perfeita. O cientista não pode afirmar nada com certeza absoluta e ele só pode reduzir o risco de estar errado. Aí em seguida ele vai falar assim, a Terra é uma bola, tenho certeza absoluta. Tipo assim, ele entende o que ele está escrevendo, entendeu? Ele copiou uma frase correta de algum lugar e depois coloca uma frase incorreta. Então vamos lá, seguindo. Se dezenas de acadêmicos fazem dezenas de observações de um fenômeno e todas elas levarem à mesma conclusão, é porque o grau de incerteza sobre aquele determinado fenômeno é bem baixo. Há 99% de chance de que as conclusões sobre tal fenômeno estejam verdadeiras. Vamos parar um pouquinho aqui. De novo, o evolucionista não sabe matemática, pessoal. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Ele diz assim, se dezenas de acadêmicos, quantas dezenas? 2, 3, 4, 5, quantas dezenas? Precisa de um número, né? Não importa. Colocou dezenas de forma geral. Se dezenas, um número qualquer, concorda, então há 99% de chance de estar certo. Como ele calculou 99,9% de chance? Porque ele não falou assim, se dezenas de acadêmicos estiverem corretos disso, existe 82% de chance, existe 76% de chance, com um grau de erro tal. 99,9%. Me parece aqueles caras assim que servem coxinha na padaria, vai conversar com você, e o cara começa a falar assim, eu tenho 99,9% de chance que o Corinthians vai ganhar. Tipo assim, você sabe que ele não fez nenhuma conta. Você sabe que aquilo é tipo assim, ele não conseguiu uma outra forma de se expressar e quis colocar uma matemática por trás, mesmo não sabendo o significado dela. Você percebe? Então assim, não existe isso aqui 99,9%. Existe uma porcentagem. Tem trabalhos, o pessoal vai lá, olha, foi feito tal análise, usamos o método X, os valores estatísticos são esses, usamos o livro tal, e a nossa chance desse modelo estar certo é de 82%, 76%, ok? Não existe isso aqui 99,9%, não existe isso. Tá? Se alguém te mostrar um artigo científico onde o cara mostra que o modelo dele está certo 99,9%, tipo assim, ele não fez a conta. Eu tenho certeza absoluta que o modelo Terra plana está correto, ok? Eu, Afonso, tenho certeza absoluta. Mas eu não posso dizer isso de forma científica. Posso especular e especular, por quê? Porque não tem como, percebe? Uma hora eu vou falar mais sobre o modelo Terra plana, mas hoje a gente estamos evitando falar sobre assuntos polêmicos. Vamos continuar aqui. Ok. Olha só, mas para que a teoria tenha validade científica, ela precisa ser falseável. Correto. A teoria da relatividade geral de Einstein, por exemplo, é falseável. É possível fazer observações astronômicas e verificar se elas correspondem ou não às previsões. Até hoje, todas as oportunidades de testá-las, né, deram razão a Einstein. Ele diz aqui, ó, eclipse de Sobral, detecção de ondas gravitacionais, você está de piada, né? E a imagem do buraco negro M87. Então, só um ponto aqui, vamos parar um pouquinho aqui. Eu gostaria do pessoal assistir esse vídeo aqui. A doutora Cláudia Albers, ela não acredita na Terra plana, ela acredita no modelo heliocêntrico, ok? Só que, sim, ela tem vários vídeos lá que tem vários problemas. Por quê? Porque ela, usando as observações dela no modelo heliocêntrico, ela vai chegar a conclusões erradas. Se ela usar o modelo Terra plana, vai chegar a conclusões corretas. Se ela usar o modelo heliocêntrico, vai chegar a conclusões erradas. Então tem algumas coisas erradas lá. Mas isso aqui, a insanidade do buraco negro, a ciência se tornou insana, está se tornando insana, assiste esse vídeo aqui. Tudo que ela fala aqui está 100% correto. Ou seja, essa imagem do buraco negro já existia 1 ano atrás. Ela mostra lá, já tinha sido publicado 1 ano atrás na internet. E agora eles vão lá e falam, nossa, a gente conseguiu detectar agora. A mesma foto, igualzinha, ela põe uma do lado da outra. Então, pera um pouquinho. Como assim descobriu agora? Eles estão 1 ano com a foto lá mostrando? Agora não, agora apertei o botão e, putz, deu igual, é isso? Então assim, você acredita mesmo que esse buraco negro aqui é real? Desculpa, cara. Cientistas de verdade, ok? Não acreditam.
Quem está falando lá? Doutora Cláudia Albers, PhD. Quem está falando aqui? Afonso Lopes, PhD. Quem é o cara da Super Interessante? Não sei, não sei, não tenho a menor ideia, não vi o currículo do cara. Mas vamos continuar aqui. Para citar exemplos mais famosos, deram razão a Einstein, ok. De maneira que nosso grau de incerteza em relação às ideias do alemão é bem reduzida. Ok, vocês acham que Einstein estava certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Teoria gravitacional que questiona Einstein supera os primeiros testes experimentais. Primeiro teste experimental. Vamos lá. O holandês fulano de tal acaba de provocar um pequeno terremoto ao declarar que a matéria escura não existe. Uau! Ele declarou que a matéria escura, que ninguém nunca viu, ok? Não existe. Uau! Que pensamento revolucionário. Tipo, a matéria escura, que não é possível ver e que ninguém nunca viu, não existe. Uau! Realmente o pessoal deve ter ficado chocado. Vamos lá. Físicos teóricos, ele é um físico teórico da Universidade de Amsterdã. Ok. A imensa maioria dos especialistas considera que a relatividade de Einstein e as leis formuladas por Newton há mais de 3 séculos contribuem para explicar melhor o mundo. Entretanto, essas teorias não servem para o mundo muito pequeno, onde as interações entre partículas elementares são governadas pela teoria quântica, que é incompatível com a realidade. Então, se você olhar para um mundo muito pequeno, a relatividade não presta. Beleza. Também no universo em grande escala, nas galáxias, nos grupos de galáxias, nos aglomerados, com dezenas ou centenas de galáxias, a gravidade é muito mais forte do que a exercida pela matéria visível. Para que as equações de Einstein funcionem nesse ambiente, é necessário acrescentar o impulso gravitacional da invisível matéria escura e a força da energia escura, que acelera a expansão do universo. Junto, esses dois ingredientes desconhecidos representam 95% do universo. Ou seja, eles encontraram um erro de 95% na conta deles. Ok? Então um erro de 95%. E eles foram lá e colocaram, então a gente vai colocar uma coisa aqui que nunca se observou e nunca vai se observar, que é a matéria escura e a energia escura. Ponto. A gente vai colocar duas coisas invisíveis que ninguém nunca observou. E agora corrigiu. Espera um pouquinho, uma teoria que erra em 95% um valor é uma boa teoria? Você está de piada comigo. Você está de piada. Só pode, tipo assim, o mundo entrou numa paranoia. Não é possível. Tem um erro de 95% que é corrigido enfiando uma matéria escura lá dentro. É isso? Cara, a proposta desse outro pesquisador afirma que a força da gravidade entre dois objetos muito distantes decai menos que a de Newton e Einstein estabeleceram nas suas equações. Desta forma, só o impulso da matéria visível e a interação da energia escura, que também não existe, é o suficiente. Ou seja, ele já conseguiu tirar a matéria escura. Pô, já melhorou. Tá ruim a teoria do cara? Ruim pra caramba. Mas, né, já melhorou um pouco. Aí diz, uma equipe de astrônomos da Holanda, Alemanha, Reino Unido, Austrália, testou essa teoria observando 33 mil galáxias. Suas conclusões são que tanto a teoria do fulano como a do Einstein serve para explicar a curvatura da luz. Mas as equações do fulano aqui ressaltam, os autores explicam essas distorções sem precisar da matéria escura. Já melhorou um pouco. Tá? É ruim? É péssimo. Mas já melhorou um pouco. Ele vai conseguir explicar essas coisas aqui na bola? Vai ser difícil. Tá? Tem um outro livro, um outro assunto, que é a gravitação efeito ilha, do professor Carlos José Borges. É uma teoria bastante interessante. Já li esse livro aqui. Tem a ver com a bola, tá? Com a Terra-bola. Mas ele acredita na NASA e tudo mais. Ele tem um canal aqui no YouTube, é uma pessoa fantástica. Admiro muito ele. Obviamente discorda de mim sobre a teoria da Terra plana e obviamente eu discordo dele sobre a teoria da bola. Mas eu acho interessante, é uma teoria interessante. É muito melhor que a do Einstein, muito melhor. E tem vídeos lá mostrando porque a dele é muito melhor que a do Einstein. E é melhor mesmo, tá? Agora, pra mim, qual que é a solução para a gravidade? Muito simples. Tá aqui, ó. Vocês entram no canal do David Lapointe, tem 17 mil inscritos lá. E vão lá, ó. The Primer Fields, parte 1, 2 e 3. Lá você vai ver como é que a gravidade funciona. Eu concordo com ele. O modelo dele, ele se encaixa bem com o modelo do Terra plana, embora ele não seja terraplanista, ele acredita no globo e tudo mais. O modelo dele é bem aplicado na Terra plana, tá? É o que eu estou usando para explicar várias coisas na Terra plana. E
é um modelo fantástico, tá? Para mim é muito bom, tá? Não é porque ele acredita no globo que eu vou falar mal do cara, etc. O modelo dele é ótimo, esse modelo aqui. Só que é aplicado à Terra plana. Mas vale a pena assistir cada um dos vídeos dele. Tá em inglês, tá? Beleza. Então, continuando aqui. Olha só. Já a hipótese que as superfícies aquáticas são planas, não só é falseável, como foi falseada. Isto é, há muitas evidências de que elas não são planas. E essas refutações por si só são suficientes para invalidar quaisquer evidências que sejam. Então assim, não, mentira. Desculpa pessoal, mentira, incorreto. Tem dezenas, centenas de experimentos mostrando isso. Os terraplanistas estão indo para a praia fazendo experimento. Estão indo para lagos fazer experimento. Tem um monte de experimento. O que ele está falando aqui não condiz com a realidade. Não condiz, desculpa cara. Você não assistiu nenhum vídeo desses aí de experimento, tá? Tipo aqui embaixo, olha essa piada aqui, ó. O mistério dos buracos negros. Meu, essa piada, não é possível. Beleza, continuando aqui. Os cientistas dão o nome de teoria a uma hipótese muito boa, que explica um fenômeno natural satisfatoriamente e passou incólume por muitas tentativas de refutação. Passou, vamos dizer assim, né? Bem, já uma teoria não tão boa assim é só uma hipótese mesmo. A Terra plana e a água plana são hipóteses refutadas. Não, a teoria da Terra plana é um modelo, tá? Assim como o globo é um modelo, tá? Você pode usar o modelo X, Y, Z, depende da escala que você quer usar. Não é isso que o pessoal fala? Pronto. Agora, o fato é, nós estamos tentando usar o modelo da Terra plana para uma coisa mundial, para o mundo inteiro. Beleza. Outra coisa diferente de uma teoria e uma hipótese é um fato. Perfeito, muito perfeito. Agora vamos ver o que ele considera fato, presta atenção. Por exemplo, é um fato que as maçãs caem das árvores quando maduras graças à atração gravitacional da Terra. Errado, errado, não é um fato. Ó, o fato é que as maçãs caem das árvores quando maduras. Ponto, isso é fato. A maçã está madura, ela cai da árvore. É fato, isso é fato. Essa parte aqui, graças à atração gravitacional da Terra, tá errado. Porque se a maçã ela fosse mais leve, ou seja, menos densa que o ar, o que aconteceria quando ela estivesse madura? Ela subiria, certo? Por que ela subiria? Por causa do... O que é? Empuxo, né? Ela vai subir, porque ela é mais leve, ela é menos densa. Por que ela cai? Porque ela é mais densa, concorda? Se ela sobe porque ela é menos densa, ela desce porque é mais densa. Tá errado isso? Seria correto assim, é um fato que as maçãs caem das árvores quando madura, graças ao fato delas serem mais densas do que o ar. Isso estaria correto, né? Isso é um fato. Agora, graças à atração gravitacional, tem uma linha segurando a maçã e puxa. É isso? Não, é uma curvatura invisível que faz ela cair. Então, tipo assim, isso aqui não é um fato, tá? A frase está errada. É um fato que as maçãs caem da árvore quando estão maduras. Verdade, isso é um fato. Né? Se for colocar graças à densidade delas. De verdade, está correto. Mas isso aqui, essa frase está incorreta. Desculpa, pessoal. Continuando. Já a gravidade em si é um fato. Sério. Vamos continuar aqui, vai. Nas palavras de Stephen Gould, de Harvard, a teoria da gravitação de Einstein substituiu a de Newton, mas as maçãs não ficam suspensas no ar esperando o resultado do debate. Não entendi a colocação dele aqui porque ele escreveu isso, né? Resolveu encher linguiça. A Terra é redonda. Na verdade eu entendi. Ele resolveu sim encher linguiça, tá? Isso aqui, você percebe que isso aqui não tem nada a ver com o Terra plana, não tem nada a ver com o debate do Olavo de Carvalho? Você percebe que ele resolveu fazer um textão? Vamos lá. A Terra é redonda e isso não é bem uma teoria, está mais para fato mesmo. Ó, sugiro assistir o vídeo de ontem, onde eu mostro que o seu fato, a Blue Marble 2002, é uma foto fake, tá? Com pedaços quadrados colados sobre uma esfera. Então não é um fato, ok? Não é um fato. A verdade na ciência nunca é final, é verdade isso. E o que é aceito como fato hoje pode ser modificado ou até descartado amanhã. É verdade, e a bola está com seus dias contados, mas vamos continuar aqui. Se a comunidade científica encontrasse uma evidência convincente de que a Terra não é redonda,
A falseabilidade de Popper obrigaria todos a recapitularem essa noção e propor uma nova. A ciência é um mecanismo que regula a si próprio. É um exemplo disso é o Ricardo Felício, né? Ele vai lá e mostra, essas aqui são as evidências. Faz uma apresentação de 300 slides, putz grilo, e o que acontece com ele? Ah, sim, a gente decidiu cortar 80% do seu salário, ok? Só para te incentivar a ir para o caminho certo, ok? Uau! A ciência faria isso aqui. Faria isso aí, cortava o salário dos outros. É isso aí, sei. Ó, ou seja, não há valor nenhum na análise de Olavo de Carvalho faz de sua cadeira. Por que não? O Olavo de Carvalho está fazendo análise de sua cadeira de um cara que está em Portugal com uma filmadora na praia, filmando uma coisa real, onde não tem validade isso. O experimento não é válido, é isso? Por que não é válido? Explica pra gente. Explica. Vai lá, detalha pra gente o motivo. Ok, os conceitos de hipótese, teoria e fato são bem estabelecidos. São bem estabelecidos, mas o cara não entendeu ainda. E questionar um fato demanda evidências sólidas. A Terra bola não é um fato, ok? Seria um fato se a Blue Marble 2012 não fosse uma foto falsificada. Aí poderia até ser um fato, mas já mostrou que não é um fato, ok? Vamos lá. Se elas existissem, já teriam sido incorporadas pela ciência. Mentira, mentira. Porque existe muita evidência de que o aquecimento global antrópico é uma lorota e isso não foi incorporado na ciência. É ensinado nas escolas para o seu filho, para as criancinhas, que o aquecimento global é verdadeiro. É verdadeiro? Pergunta para o Ricardo Felício. Pergunta para uma porrada de cientistas no mundo que está falando o oposto. Os cientistas estão totalmente contra isso. Tem um grupo de cientistas que é a favor do negócio, ou seja, tem um debate. O debate está acontecendo, mas já foi colocado nos livros de ciência da criançada, qual que é o resultado do debate. Isso é debate? Isso é debate? Fala pra mim se é debate. Você pegar um cara, por exemplo, que nem o Stanley Plotkin, que é, vamos dizer assim, um eugenista, na minha visão, que foi lá, usou para testar vacina, filhos, bebês de presas. Você acha que isso não é um monstro, cara? Usar órfãos, presta atenção no que eu tô falando, usar um monte, induzir aborto para fazer teste de vacina, produzir vacina, etc. Um cara desses, ser o editor de uma revista científica que não permite você pôr uma porcaria de um artigo falando mal de vacina, você acha que isso é ciência, cara? Se você controla... Tem um artigo, já falei aqui no canal, esqueci, o livro se chama Enquanto a Ciência Dorme, tá? É de um PhD aqui dos Estados Unidos também na área de nutrição. Ele faz uma pergunta nas primeiras páginas que é o seguinte: quem será que é o porteiro do portal da ciência? Porque tem alguém que permite uma teoria entrar por aquele portal e ser incorporada no livro das crianças. E tem alguém que você pode ter a melhor teoria do mundo e aquilo ali não vai para lugar nenhum. Quem que é o dono da chave? Adivinha quem são? Um monte de gente, ó, muito rica, muito eugenista, na minha visão, que está fazendo o controle de tudo para quê? Para nós trabalharmos feitos uns escravos e não questionarmos absolutamente nada. Isso está correto na minha visão? Isso está errado na minha visão? Isso é científico na minha visão? Isso não é científico na minha visão. Vocês acham que eu estou fazendo um vídeo aqui hoje por quê? Porque eu estou numa universidade e amanhã os meus colegas de universidade vão cortar meu salário? Se eu tivesse uma universidade, eu estaria pulando, né, corda com os caras, não é isso? Eu teria que seguir o roteiro. Ou minha família ia ficar sem alimento, é isso? Tá correto esse tipo de coisa? Tá correto? Pegar uma revista super interessante aqui, de interessante não tem nada, a não ser o protetor solar que chove lá num furacão. Você pega uma revista dessa aqui, que só mostra bobagem, uma atrás da outra, chama isso de ciência e fica mostrando para todo mundo, chega na casa das pessoas. As pessoas vão entender que ciência é o quê? Que ciência é isso? Protetor solar, tendo furacão de protetor solar num outro planeta aí? A 1700 anos-luz? Cara, pelo amor de Deus, entendeu? As pessoas já estão despertando pro que é ciência ou não. Isso aqui não tem nada a ver com ciência, percebe? Você pega um monte de frases muito interessantes, mistura com as suas ideias todas, faz um texto gigantesco, para no final vir aqui falar o quê? Ciência, cortou aqui o final, mas está escrito assim, ó. Ciência é uma questão de evidência, não de opinião. Pergunto para você, meu amigo da opinião, porque aqui eu só vi opinião. Pergunto para você. Você diz aqui, ó, sem hipocrisia, pergunta. Ciência é uma questão de evidência. O que o Bruno Alves fez?
indo lá, colocando a sua máquina, sua filmadora na praia e vendo o barco lá longe, isso aí não é evidência para você? Ah não, isso é miragem. Ah, entendi. Quando o barco some no horizonte, que você diz que some, aí é real. Mas quando o cara coloca a máquina lá e filma o barco, isso é miragem. Ah, entendi. Quando você não usa equipamento, o leigo chega lá e vê o barco sumindo. Isso aí é real. Quando o leigo compra uma máquina fotográfica super potente, dá um zoom e vê o barco lá e tira foto e filma, isso é miragem. Ah, entendi. Não entendi nada. Percebe? Desculpa, pessoal. É assim, é de doer o coração ver o estado das coisas nos dias de hoje. Agora, vamos finalizar aqui, né? Pessoal do protetor solar aí. Vamos se acalmar e vamos para as coisas normais. Eu não gosto de me exaltar. E assim, peço desculpa pela exaltação, sei que passa uma energia ruim quando eu estou exaltado, mas assim, o assunto que a gente devia estar discutindo, e eu vou insistir, é terra plana. Só isso, mais nada. A gente não devia estar discutindo mais nada. Vacina, eu vou continuar discutindo vacina, porque tem muita coisa sendo revelada sobre vacina, ok? Mas o assunto que todo mundo devia estar preocupado é, número 1, terra plana e inversão do campo magnético da Terra. Ponto. Ponto número 1. Ponto número 2, se preparar financeiramente para fazer as coisas. Se você não está preparado financeiramente, você tem que se preparar mentalmente, você tem que se preparar, tem vários canais, guia do sobrevivencialismo, vários canais interessantes para você aprender a fazer fogo, para você aprender a fazer uma comida que você pode guardar, você aprender algumas coisas, né? Tomar um cuidado básico, mas as pessoas elas têm que começar a desenvolver de novo o intelecto, voltar a pensar, ok? Uma das coisas que o Olavo de Carvalho de certa forma estimulou no Brasil, as pessoas voltarem a pensar, né? E é uma das coisas que a super interessante morre de raiva. Não está correto isso. O cientista, ele tem a obrigação de estimular o pensamento nas pessoas. Se eu estiver vindo aqui contando uma coisa para vocês e não fazer vocês questionarem, não fazer você pensar por conta própria, eu não estou cumprindo o meu papel na ciência, ok? Só um minutinho, vou interromper aqui e a gente já continua. Continuando. Agora, eu insisto no Patreon. O Patreon é um ambiente de, vamos dizer assim, discussões especulativas. Tem a ver com ciência? Vamos dizer assim, eu acho que o primeiro passo para você fazer algo importante na ciência é uma especulação. Tá? O que eu estou montando lá é uma ideia especulativa bem... Estou tentando organizar ela, tá? E uma hora a gente vai tentar dar forma para ela. Vai demorar muitos anos, mas a gente vai tentar dar forma. Agora, uma observação. Se a gente tiver muitos anos, as pessoas que estão acompanhando o Patreon, elas já devem ter percebido que o tempo está curto. Então, assim, se todo mundo aqui rezar e pedir mais tempo para aprender, mais tempo para se organizar, mais tempo para juntar dinheiro para fazer suas coisas, mais tempo para, tipo, pedir desculpas, fazer techuvá, retorno ao caminho correto, é capaz que, tipo, a gente ganha mais tempo, tá? Mas assim, tem um som que está sendo ouvido nos céus, no mundo inteiro, tá? Parece inclusive a espada do Jedi. Tsan! Muitas pessoas pensavam que aquele som era um som de trombetas de anjos, ou chofar dos anjos. E assim, aquele som não é isso. Tá? Mas assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um vídeo, depois dessa semana Star Trek, vamos esperar o pessoal do Star Trek ir embora, e eu vejo se eu consigo encaixar aqui um vídeo explicando o que são esses sons, a gente vai ver som por som. Eu vou pensar em que momento a gente encaixa isso, tá? Mas, assim, não é bom, tá? Não é positivo, tá? E todo mundo está sentindo isso. Todo mundo tá sentindo. Você pode dizer que não, você está sentindo. Todo mundo está sentindo que vai acontecer alguma coisa no mundo inteiro. Você procura nos Estados Unidos, no YouTube, preppers, pessoal que está se preparando. Eles estão se preparando para quê? Os bilionários arrumando abrigo no mundo inteiro, subterrâneo, etc. Estão se preparando para quê?
Aí chega lá o bilionário, não, isso aqui, não, esse abrigo subterrâneo contra calamidades, etc., com não sei quantos milhões de quilos de arroz e feijão, etc., isso aí não é nada não, isso é uma bobagem minha, eu sou excêntrico. E você, outro bilionário aí, excêntrico. E você, eu sou excêntrico também, não acredito em Bíblia não, hein, só excentricidade. Tipo, meu, todo mundo tá sentindo. E a gente tá gastando tempo com notícia de protetor solar que chove a 1.700 anos-luz, que é uma coisa que não existe, num planeta X, que nem é usado o método científico para chegar no negócio, percebe? Tipo, não tem calibração. Como é que você chegou lá? Você pegou uma amostra para calibrar? Não dá, né? 1.700 anos-luz, não dá. Então assim, desculpa pessoal, a gente caiu numa lorota, estamos muito tempo nessa lorota e a gente precisa começar a andar. Agora, dá pra gente começar a recuperar o tempo sem ser de forma especulativa? Não, não dá. A gente vai começar de alguma forma. Então, no Patreon a gente já começou, tá bom? Daqui a algum tempo, se a gente tiver tempo, a gente chega a um ponto. Mas por enquanto a gente só começou, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. E a gente ainda tem mais 4 dias de muita emoção na temporada Star Trek. O vídeo de hoje eu sei que foi chato, peço desculpas, mas tipo assim, não dá pra não responder uma coisa tão absurda. Você não sente vontade de responder porque tem tantos erros no negócio, são tantos absurdos, que o vídeo fica confuso como o vídeo de hoje. Mas tipo assim, neste caso aqui, aí por respeito ao Olavo de Carvalho, que em tese recebeu essa refutação, vamos gastar aí um dos dias da Star Trek, porque o pessoal lá da Super Interessante parece que é fã deles também, para fazer essa observação aí. Por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais. Que Deus abençoe o Brasil. E saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.